Jesus falou como ninguém jamais falou. Suas palavras atravessaram séculos, consolaram aflitos, confrontaram hipócritas, despertaram pecadores, curaram corações endurecidos e ainda hoje continuam sendo repetidas em igrejas, casas, livros, sermões e conversas ao redor do mundo. Ele ensinou multidões nas montanhas, respondeu perguntas difíceis no templo, usou parábolas simples para revelar verdades profundas e deixou frases tão poderosas que mudaram a história da humanidade. No entanto, existe um detalhe curioso, quase desconcertante: Jesus nunca deixou um livro escrito por suas próprias mãos. Ele não assinou uma carta, não escreveu um evangelho, não deixou um salmo, não produziu um tratado teológico e não entregou nenhum documento final aos seus discípulos antes de subir aos céus. O homem que é o centro da Bíblia não deixou uma única obra escrita por si mesmo. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Afinal, outros personagens bíblicos importantes deixaram registros. Moisés aparece ligado à lei, aos mandamentos e à formação espiritual de Israel. Davi deixou salmos que até hoje expressam dor, arrependimento, louvor, confiança e esperança. Os profetas registraram advertências, promessas e visões. Paulo escreveu cartas profundas para orientar igrejas, corrigir erros e explicar doutrinas essenciais da fé cristã. João escreveu um evangelho, cartas e o Apocalipse. Mas Jesus, sendo maior do que todos eles, não deixou um texto assinado. O mestre dos mestres não colocou sua mensagem em papiro. Aquele que tinha autoridade acima de todos os rabinos não precisou eternizar seu ensino com tinta. E justamente aí começa um mistério poderoso. A ausência de escritos de Jesus não deve ser vista como uma falha, mas como uma revelação. Talvez ele não tenha escrito porque sua missão nunca foi apenas transmitir ideias, mas encarnar a própria verdade. Jesus não veio ao mundo apenas para entregar um manual religioso. Ele veio para ser a revelação viva de Deus. Por isso, sua autoridade não dependia de um documento. Sua presença já era a mensagem. Seus gestos já ensinavam. Seus silêncios já confrontavam. Seus milagres já proclamavam quem ele era. Cada passo de Jesus era como uma página viva sendo aberta diante dos homens. Cada encontro com ele era um sermão que não precisava ser escrito para ser inesquecível. Nos evangelhos, vemos Jesus ensinando, curando, andando entre pecadores, acolhendo rejeitados, confrontando líderes religiosos e revelando o coração do Pai. Porém, não encontramos uma cena em que ele se sente para escrever um livro, reunir manuscritos ou ditar uma autobiografia. Depois da ressurreição, ele também não entrega aos discípulos um documento dizendo: "Aqui está a versão oficial da minha história." Em vez disso, ele os envia como testemunhas. Sua mensagem seria carregada por vidas transformadas, não apenas por páginas preservadas. O cristianismo não nasceu de um livro escrito por Jesus, mas de uma pessoa viva que ressuscitou e marcou profundamente aqueles que caminharam com ele. Existe, porém, uma cena nos evangelhos que chama a atenção. Em João 8, diante da mulher pega em adultério, Jesus se abaixa e escreve no chão. É a única ocasião registrada em que ele escreve alguma coisa. Mas até ali há mistério, porque o texto bíblico não revela o que ele escreveu. Não sabemos se foram palavras, nomes, pecados, símbolos ou apenas traços no pó. O que sabemos é que aquele gesto foi suficiente para mudar completamente o ambiente. Os escribas e fariseus haviam levado aquela mulher até Jesus com uma intenção maliciosa. Eles não estavam buscando justiça de verdade. Estavam preparando uma armadilha. A cena era tensa. Uma mulher humilhada é colocada no centro. Ao redor dela, homens religiosos carregavam a lei nos lábios, mas não tinham misericórdia no coração. Eles perguntam a Jesus o que deveria ser feito, lembrando que Moisés ordenava punição para casos como aquele. A pergunta parecia simples, mas era venenosa. Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, pareceria negar sua mensagem de compaixão. Se dissesse que ela deveria ser libertada sem consequência alguma, poderia ser acusado de desprezar a lei. Eles queriam empurrá-lo para um beco sem saída. Mas Jesus não respondeu imediatamente. Ele se abaixou e começou a escrever na terra. Enquanto todos esperavam uma resposta rápida, Jesus respondeu com silêncio.
Enquanto eles queriam uma sentença, ele ofereceu uma pausa. Enquanto aqueles homens seguravam pedras, Jesus tocava o pó. Esse gesto tem uma força simbólica impressionante. O pó lembra a criação do homem. O mesmo Deus que formou Adão do pó da terra agora, em Cristo, se inclina diante de uma mulher quebrada pelo pecado e cercada por acusadores. Aqueles religiosos queriam destruir. Jesus queria restaurar. Eles queriam usar a lei como arma. Jesus queria revelar a graça sem negar a verdade. Quando insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse uma das frases mais marcantes dos evangelhos: aquele que estivesse sem pecado deveria atirar a primeira pedra. Com poucas palavras, ele desmontou toda a hipocrisia daquele tribunal improvisado. Jesus não negou que havia pecado. Ele não fingiu que o adultério era algo sem importância. Mas também não permitiu que pecadores orgulhosos se colocassem como juízes absolutos sobre outra pecadora. A frase de Jesus transformou acusadores em acusados. A multidão que olhava para a mulher passou a olhar para dentro de si mesma. Depois disso, Jesus se abaixou novamente e continuou escrevendo no chão. Um por um, começando pelos mais velhos, os homens foram embora. As pedras caíram. As vozes se calaram. A armadilha fracassou. A mulher ficou diante de Jesus, não mais cercada por condenadores, mas diante daquele que tinha autoridade real para julgá-la. Então ele perguntou onde estavam os acusadores. Ela respondeu que ninguém a havia condenado. E Jesus declarou que também não a condenava, ordenando que ela fosse e não pecasse mais. Nessa frase, graça e santidade aparecem juntas. Jesus não passa a mão no pecado, mas também não esmaga o pecador arrependido. É curioso perceber que a única escrita de Jesus registrada nas Escrituras foi feita no chão. Não foi gravada em pedra. Não foi preservada em pergaminho. Não virou documento. O vento poderia apagá-la. Os passos poderiam desfazê-la. A poeira poderia cobri-la. E talvez isso também ensine algo. As acusações humanas muitas vezes são escritas no pó, parecem fortes por um momento, mas não têm poder diante da misericórdia divina. Os julgamentos cruéis dos homens passam. A graça de Cristo permanece. O que Jesus escreveu naquele dia desapareceu, mas o que ele fez por aquela mulher continua sendo lembrado até hoje. Essa cena nos mostra que Jesus não precisava deixar palavras registradas para revelar verdades eternas. Ele era a própria palavra em movimento. João começa seu evangelho dizendo que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão aponta para algo muito profundo. Jesus não é apenas alguém que fala sobre Deus. Ele é a revelação viva de Deus. Ele não é simplesmente um mensageiro carregando um texto divino. Ele é a mensagem encarnada. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jesus podia dizer: eu, porém, vos digo. Sua autoridade não vinha de citar tradições humanas, mas de ser o próprio Filho de Deus. Por isso, dizer que Jesus não escreveu nada não diminui sua grandeza. Pelo contrário, revela que sua missão ia além da escrita. A escrita registra pensamentos, mas Jesus veio transformar vidas. Um texto pode informar, mas Cristo veio regenerar. Um documento pode ensinar, mas ele veio habitar no coração. Se Jesus tivesse deixado um livro escrito por suas próprias mãos, é possível que muitos se apegassem ao objeto de maneira quase idolátrica. Talvez disputassem a posse do manuscrito, venerassem a tinta, brigassem pela interpretação de cada traço e esquecessem a vida que ele veio oferecer. Mas Jesus não queria que a fé se limitasse a um objeto físico. Ele queria discípulos vivos. Isso não significa desprezar as Escrituras. De forma alguma. A Bíblia é a revelação inspirada por Deus e nela conhecemos a história, os ensinos, a morte e a ressurreição de Cristo. O ponto é outro: Jesus não deixou um texto escrito por sua própria mão porque quis que sua vida fosse testemunhada, anunciada e confirmada por muitos. Os evangelhos são 4 testemunhos que apresentam a mesma verdade a partir de perspectivas diferentes. Mateus escreve com forte ligação às promessas feitas a Israel, Marcos apresenta uma narrativa mais direta, dinâmica e intensa.
Lucas demonstra cuidado histórico e atenção aos detalhes. João mergulha na profundidade espiritual da identidade de Cristo. Juntos, eles formam um testemunho poderoso. Essa multiplicidade de testemunhas é importante. Na própria tradição bíblica, uma questão era confirmada por duas ou mais testemunhas. Jesus não baseou seu legado em uma única versão escrita por ele mesmo, mas permitiu que sua vida fosse narrada por aqueles que viram, ouviram, caminharam e foram transformados por sua presença. Isso dá ao Evangelho uma força testemunhal. Não é apenas um homem falando de si mesmo. São vidas diferentes apontando para o mesmo Cristo. São vozes distintas dizendo: nós vimos sua glória, ouvimos suas palavras, testemunhamos seus milagres, vimos sua morte e anunciamos sua ressurreição. Além disso, a ausência de escritos pessoais de Jesus impede que sua mensagem seja reduzida a uma peça de museu. Cristo não é apenas uma figura histórica a ser estudada friamente. Ele é o Senhor vivo a ser seguido. Sua verdade não ficou presa em um manuscrito antigo, como se Deus tivesse falado uma vez e depois se calado para sempre. A palavra viva continua agindo pelo Espírito Santo. O mesmo Cristo que transformou Pedro, Maria Madalena, Zaqueu e o ladrão na cruz continua transformando pessoas hoje. Sua mensagem não é apenas lida, ela precisa ser vivida. Quando olhamos para Pedro, vemos isso claramente. Ele era um pescador simples, impulsivo, cheio de falhas. Prometeu fidelidade, mas negou Jesus. Chorou amargamente depois de perceber sua própria fraqueza. No entanto, o Cristo ressuscitado o restaurou. Pedro se tornou uma testemunha poderosa da ressurreição. Sua vida foi reescrita pela graça. Jesus não precisou entregar a Pedro um tratado sobre restauração. Ele o encontrou, o perdoou e o chamou novamente. A vida de Pedro se tornou uma carta aberta sobre misericórdia, queda, arrependimento e recomeço. Maria Madalena também é um exemplo marcante. Ela foi liberta por Jesus e se tornou uma das pessoas mais importantes no anúncio da ressurreição. Quando muitos ainda estavam confusos, ela foi chamada pelo nome pelo Cristo ressuscitado. Maria não deixou um livro bíblico escrito por suas mãos, mas sua história continua pregando. Sua vida mostra que Jesus não apenas perdoa, mas também dá dignidade, voz e missão. Ele transforma pessoas feridas em testemunhas da maior esperança da história. Zaqueu, por sua vez, era um cobrador de impostos marcado pela desonestidade e pela rejeição social. Mas um encontro com Jesus mudou tudo. Ele subiu em uma árvore para ver o Mestre, mas acabou sendo visto por ele. Jesus entrou em sua casa, e aquela visita produziu arrependimento concreto. Zaqueu decidiu devolver o que havia tomado injustamente e repartir seus bens com os pobres. Nenhuma grande pregação de Zaqueu ficou registrada. Nenhuma carta dele foi preservada. Mas sua mudança de vida se tornou um sermão que atravessa gerações. O que Jesus escreveu nele foi visível em atitudes. E o ladrão na cruz? Ele não teve tempo de construir uma longa história religiosa. Não pôde descer da cruz para consertar todos os erros do passado. Não escreveu testemunho, não participou de uma comunidade, não realizou obras para provar sua fé. Mas, nos últimos instantes da vida, reconheceu quem Jesus era e pediu para ser lembrado. A resposta de Cristo foi graça imediata. Aquele homem condenado se tornou uma poderosa demonstração de que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas recebida pela fé no Salvador. Jesus escreveu esperança em uma vida que parecia estar na última linha. Essas histórias revelam que o maior livro de Jesus não foi escrito com tinta, mas com transformação. Ele escreve em pessoas. Escreve em corações endurecidos que se quebrantam. Escreve em pecadores que se arrependem. Escreve em famílias restauradas, em vícios vencidos, em feridas curadas, em destinos reconstruídos. Cada vida tocada por Cristo se torna uma página viva do seu Evangelho. Por isso Paulo diz que os cristãos são como cartas de Cristo, conhecidas e lidas por todos, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Essa imagem é belíssima. Deus não deseja apenas que carreguemos uma Bíblia debaixo do braço, mas que a verdade dela apareça em nossa vida.
Também há uma ligação profunda com a promessa da nova aliança. Em Jeremias, Deus prometeu escrever sua lei no coração do seu povo. Antes, a lei havia sido escrita em tábuas de pedra. Mas viria um tempo em que Deus trabalharia no íntimo do ser humano. Jesus inaugura essa realidade. Ele não veio apenas mandar o homem obedecer por fora, mas transformar por dentro. A religião humana muitas vezes se preocupa com aparência, reputação e desempenho exterior. Cristo vai mais fundo. Ele toca motivações, desejos, intenções e feridas escondidas. Ele não quer apenas comportamento ajustado, ele quer coração renovado. Talvez por isso Jesus não tenha escrito um livro com as próprias mãos. Porque sua obra principal não era acrescentar mais um documento religioso ao mundo, mas abrir um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Ele não veio apenas para ser citado, mas para ser seguido. Não veio apenas para ser admirado, mas para ser obedecido. Não veio apenas para ser estudado, mas para ser recebido. Há pessoas que conhecem frases de Jesus, mas não permitem que Jesus governe suas decisões. Sabem repetir o sermão do monte, mas não perdoam. Admiram suas parábolas, mas não se arrependem. Gostam da beleza do Evangelho, mas resistem à transformação que ele exige. O fato de Jesus não ter deixado um texto próprio também confronta nossa visão moderna de legado. Hoje, muitos acreditam que influência depende de produção, assinatura, registro, marca pessoal e reconhecimento público. Queremos deixar rastros, documentos, obras e nomes gravados. Jesus mostra outro caminho. Ele não buscou autopromoção. Não construiu um monumento para si. Não escreveu sua autobiografia. Não tentou controlar sua imagem por meio de propaganda. Ele simplesmente viveu em perfeita obediência ao Pai, amou até o fim, morreu pelos pecadores e ressuscitou em glória. Seu legado não precisou de marketing. A verdade se espalhou porque era viva. Isso ensina que a autoridade espiritual verdadeira não está apenas na capacidade de produzir palavras bonitas. Os escribas tinham textos, comentários e tradições. Mas Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Havia peso em sua fala porque havia verdade em sua pessoa. Ele era coerente. Ele vivia o que ensinava. Ele não pregava amor de longe, tocava leprosos. Não falava de perdão de maneira abstrata, perdoava pecadores reais. Não ensinava humildade apenas como conceito, lavava os pés dos discípulos. Não falava de entrega apenas em discurso, entregou-se na cruz. Sua vida era a explicação mais clara de suas palavras. A cruz, aliás, é o grande texto de Jesus para o mundo. Nela, Deus escreveu amor com sangue, justiça com sofrimento, perdão com sacrifício e esperança com dor. Nenhuma tinta poderia expressar melhor o coração de Deus do que o Calvário. Ali, Jesus não escreveu uma frase com a mão, mas gravou na história a maior declaração de amor já vista. A cruz diz que o pecado é sério, porque exigiu morte. Mas também diz que a graça é maior, porque o Filho de Deus se entregou voluntariamente. A ressurreição completa essa mensagem, mostrando que a morte não teve a última palavra. Portanto, quando perguntamos por que Jesus nunca escreveu nada com sua própria mão, talvez a resposta seja, porque ele queria escrever de uma forma mais profunda. Ele queria escrever em vidas. Queria que sua mensagem não ficasse limitada ao passado, mas continuasse se manifestando no presente. Queria que cada discípulo fosse uma carta viva, um testemunho ambulante, uma prova de que o Evangelho não é teoria. O mundo pode discutir argumentos, questionar documentos e resistir a doutrinas, mas uma vida verdadeiramente transformada por Cristo é uma mensagem difícil de ignorar. Isso nos leva a uma pergunta pessoal: o que Jesus já escreveu em nós? Que marcas de Cristo existem em nossa história? Será que somos apenas leitores distantes, admiradores religiosos, pessoas que conhecem informações sobre Jesus, mas não carregam sua transformação? A grande questão não é apenas saber por que ele não escreveu um livro. A questão é permitir que ele escreva em nosso coração. Talvez existam páginas da nossa vida cheias de culpa, medo, orgulho, mágoa, vícios, frieza espiritual ou pecados escondidos.
Talvez existam capítulos que gostaríamos de apagar. A boa notícia é que Cristo não apenas lê nossa história, ele pode reescrevê-la. Jesus continua escrevendo. Não com pena, tinta ou pergaminho, mas pelo Espírito. Ele escreve perdão onde havia condenação. Escreve propósito onde havia vazio. Escreve santidade onde havia escravidão. Escreve esperança onde havia desespero. Escreve recomeço onde todos diziam que era fim. Ele não precisa de papel para deixar sua marca. Basta um coração rendido. Basta alguém disposto a sair da posição de espectador e se tornar discípulo. No fim, o silêncio das mãos de Jesus como escritor não é ausência de mensagem. É justamente o contrário. Ele não deixou um livro assinado porque ele mesmo é a palavra viva. Não escreveu em pedra porque queria escrever em corações. Não preservou sua única escrita no chão porque aquilo que importava não era o pó marcado, mas a alma restaurada diante dele. Seu maior legado não está em páginas produzidas por sua mão, mas em vidas alcançadas por sua graça. E talvez o maior mistério não seja o fato de Jesus nunca ter escrito um livro, mas o fato de ele ainda desejar escrever sua história dentro de nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas novidades. Fique com Deus e até mais.